Vamos lá, galera. Olha só que questão legal em que aqui nós vamos trabalhar a parte de equilíbrio do ponto material, a parte da aplicação de Coulomb e desenvolvermos, né, ferramentas matemáticas, desenrolarmos aí ao longo do exercício ferramentas matemáticas. Olha lá para o enunciado. Depois vou colocar só a figura. Bom? Então olha só. O enunciado ele vai me dizer que existem aí duas esferinhas, uma delas pendurada em um pêndulo, tá? Vamos fazer um rascunhozinho aqui. Então tem aqui, ó, uma barrinha, por exemplo, e uma bolinha aqui num pêndulo. Essa bolinha, por exemplo, está em equilíbrio aqui exatamente na vertical. Eu aproximo uma outra bolinha aqui e ela estica esse barbante para cá e mantém ali equilíbrio a uma determinada distância, que é o 0,1. Legal? Quando esse barbante esticar, quando essa peça esticar, essa cordinha esticar, nós já vamos fazer uso de uma força importante na resolução da questão. Bom? Então olha só, o que ele fala? Só a figura agora. Quando eu aproximo essa bolinha dessa bolinha e ele afirma que as duas têm a mesma carga em módulo, certo? Mesma carga em módulo é, se eu falar que uma é Q, a outra também é Q. Quando ele fala em módulo, ele vai me dar a oportunidade de pensar sobre os sinais. Tá bom? É inclusive a pergunta da letra A. Legal? O que acontece quando ele aproxima essa bolinha A da bolinha B? Ela estica o barbante, puxando para o lado de lá, né? Mexendo um pouquinho na posição da bolinha B, até ela atingir o equilíbrio. Guarda essa informação aqui. Você já sublinhou ali, já marcou no seu exercício. Ele é muito importante, tá? Quando essa bolinha está aqui, o que acontece quando ela atinge o equilíbrio e a distância entre elas é de 0,1? Vou desenhá-la aqui de novo. Ela vai ficar submetida à ação de uma força para a direita. A força que a bolinha A aplicou nela. Então essa bolinha A, para aplicar essa força de natureza elétrica, já que elas têm cargas, a bolinha A, por exemplo, tem que ter um sinal e a bolinha B tem que ter um sinal diferente, exatamente oposto, porque cargas e sinais opostos se atraem. Se a bolinha A for positiva, essa é negativa, ou se essa for positiva, essa aqui vai ter que ser negativa. Então, na verdade, a carga do A é igual à carga do B em módulo, só que se uma é positiva, a outra é o quê? Negativa. Então eu posso escrever que QA é igual a menos QB, ou QB é igual a menos QA, isso não tem relevância aqui. Tá? Ele não quer exatamente quem é positivo e quem é negativo. Mas eu já posso afirmar na letra A que as cargas têm sinais opostos, para ter uma força de atração em cima da bolinha B. A bolinha B passa a ser então o meu objeto de estudo. A bolinha A está presa aqui num pedestal, a bolinha B está pendurada. Quando a bolinha B for puxada para a direita no nosso desenho, eu tenho uma força que puxa essa bolinha para baixo, que é o seu peso. Entre o peso e a força elétrica vai acontecer uma soma vetorial, onde eu tenho uma resultante. Essa resultante dessas duas para essa diagonal, por exemplo, sudeste, ela é equilibrada por uma força que aparece no barbante do pêndulo, que é a nossa o quê? Tração. Legal? Então o meu objeto de estudo é o B. E a partir daqui eu tenho um diagrama de forças. Certo? Aí você vai olhar na figura original. Olha lá na figura. Na figura original, ele coloca um triângulo que eu posso passar para cá, ó. Imaginá-lo aqui, ó. Olha o triângulo lá. Porque o triângulo está formado entre o barbante, uma linha horizontal e uma vertical. Uma vertical e horizontal que ele colocou. Um triângulo com 90 graus. Porque a partir daquele triângulo eu vou transpor um ângulo para lá. Porque ele fala sobre um ângulo na letra B de bola. Ele fala, olha, se um ângulo tem um valor de uma tangente, um seno, um cosseno, calcule isso, calcule aquilo. O ângulo que ele dá na figurinha é o que eu vou transportar para cá. Olha lá a figura de novo. Esse cara aqui que eu vou chamar de alfa. Certo? Então, em relação ao meu ângulo alfa,
eu vou tentar buscar agora dentro do meu diagrama de forças. Mas ele me dá uma informação muito importante. Vamos ver a informação. Tangente de alfa é igual a 4/3, ó. Certo? Então vamos pegar o diagrama de forças aqui, ó. Tá aqui o diagrama de forças. Para a direita, a força elétrica. Para baixo, a força peso. Diagonal. Força tensora. Legal? Como essa bolinha está em equilíbrio, aqui eu vou usar a regra do polígono. Vou fazer o somatório das forças no meu diagrama e essas forças somadas têm que dar zero. Então vou somar aqui, ó, peso mais força elétrica mais tração, setinha em cima de cada uma indicando que eu estou fazendo a soma vetorial. Isso aqui dá zero. A regra do polígono, lembra dela? Me diz que se eu somo os vetores, vou desenhando esses vetores na ordem, desenhei primeiro o peso para baixo. Onde terminar o peso, eu desenho a próxima força, que é a força elétrica, que está para a direita. Onde terminar a força elétrica, eu desenho a última força, que é a tração, na diagonal. E esse triângulo, obrigatoriamente, ele tem que se fechar, porque minha resultante é zero. Aí olha só para cá, ó. O ângulo alfa é o ângulo entre a vertical e a tração, tá vendo? Exatamente aqui, ó, vertical e tração. Esse ângulo aqui é o meu ângulo alfa. Se eu pegar esse ângulo alfa agora e aplicar a tangente de alfa, a tangente é o cateto oposto à força elétrica sobre o cateto adjacente, que é o peso. Veja, eu não preciso da tração. Aqui agora, o que eu sei? Que a minha tangente vale 4/3. 4/3 é igual à força elétrica sobre o peso. Então, 4B é igual a 3FE. Se precisar, eu vou abrir, tá? 4M vezes G é igual a 3 vezes K, Q vezes Q, sobre D ao quadrado. As duas cargas são iguais, ó. Ele afirmou que QA e QB são iguais em módulos. Então, posso colocar aqui Q. Então, vai ficar 4mg é igual a 3kq quadrado sobre d quadrado. Ok, galera? Tudo tranquilo? Eu vou dar um minuto para você reler a questão, ver se todos os dados já se encaixam ali em relação à pergunta que ele pediu. Tá? Porque ele pediu para você fazer na letra B de bola. Porque até aqui é a parte mais difícil. Montar o seu diagrama de forças, observar a figura e chegar até aqui. Legal? Então, um minuto, enquanto eu apago aqui o cantinho do quadro, para poder jogarmos os valores e matarmos a questão. Ok? Vai lá, um minuto para você reler e já ir colocando os dados ali. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos finalizar a questão. Montamos a nossa equação dentro do diagrama de forças, né, de toda a análise vetorial, em função da tangente que ele nos deu, tá? Ele pede para calcular a carga. Então aqui eu já adiantei a conta, tá? A carga ao quadrado, isola lá, passa o D multiplicando ao quadrado, 3K dividindo. Ele deu a massa, deu a gravidade, deu a distância na figura e deu a constante K. Sai substituindo, ó. 4, 10 a menos 1 quilograma, gravidade 10, distância 10 a menos 1 ao quadrado, o 3 vezes o K. Legal? E aí tirei raiz quadrada dos dois lados. Ó. Aqui vai aparecer um 10 a décima, aqui embaixo, ó, eu coloquei um 0,3. Tá? Porque raiz do 4, 2, raiz do 9 eu já tenho, então mantive. 10 a menos 2 expoente par, 10 a décima expoente par. Então ficou 2 vezes 10 a menos 1, 3 vezes 10 a quinta, 2 terços, 0,666, vai dar nossa dízima. Aqui sobrou 10 a menos 6, que é o micro, tá? E aqui raiz de 0,3. E aí, na verdade, vai ter que fazer a conta mesmo. Vai dar 0,6 dividido por 0, raiz de 0,3. Dá aproximadamente 1,2 vezes 10 a menos 6. Se você tiver que marcar alguma opção, pode ser que você encontre com microcoulombs. Ok, galera?
Então já é uma questão bem mais trabalhada, inclusive um pouquinho mais trabalhosa no final, depois que você termina a física inteira. A física já é, né, um fator aqui de dificuldade, depois vai ter uma série de contas para você fazer. E não esquecer, tome muito cuidado com todas as unidades, ainda tem que tomar cuidado com isso, metro, coulomb e assim por diante. Ok, galera? Tranquilo? Isso aí, um grande abraço para vocês.